Boa noite, muito boa noite. Hoje a live é com o Dr. Francisco Cardoso. Vamos falar de interação de medicamentos, de misturas complicadas de remédios que podem gerar lesão no fígado, podem até levar à fila do transplante. E a gente ouve falar essas coisas e a gente nunca sabe qual é o remédio, qual é a mistura que não pode ser feita. Eu me surpreendi uma vez que me disseram que ninguém pode tomar Imosec e tomar álcool, por exemplo. Eu não tinha a menor ideia disso. O que não quer dizer que a pessoa vai tomar Imosec com álcool, mas se você tomou Imosec, você pode tomar álcool depois? Você pode tomar... Quando você vai tomar ivermectina, por exemplo, as pessoas dizem: não tome álcool no dia que tomar ivermectina. Por quê? Essas e outras perguntas que eu quero fazer ao Dr. Francisco Cardoso, nosso especialista de hoje, que vai explicar essa mistura, essa mistura séria que pode ter consequências muito ruins, né? Santa Catarina. Nossa, Japão, Adriana. Botucatu. Muito prazer, Noeli. Saber que você me acompanha há anos. Juiz de Fora, Minas Gerais. Eliane. Carlos Frederico. Carlos Frederico de Campos para o Mundo. Luciene de Juiz de Fora, ora, minha terra, que maravilha. E cadê o doutor Francisco Cardoso? Irlanda do Norte, Lins, São Paulo. Guimarães, de Minas Gerais. Maria Borges de Matos de Torres, no Rio Grande do Sul. Maria Borges de Matos é do Clube da Notícia. O Clube da Notícia é um grupo de conteúdo fechado que eu vou fazer às 8 da noite, uma live no meu canal do YouTube, e a gente toda noite tem um encontro para discutir as principais notícias do dia no Clube da Notícia. Me lembrei porque a Maria é membro do Clube da Notícia. E cadê o doutor Francisco Cardoso? Já aceitei o pedido, já aceitou o pedido. Francisco Cardoso, impecável, sabe muito, e vai explicar para a gente essas misturebas que a gente não pode fazer. Rejane de São Conrado. Estamos aguardando aqui o doutor Francisco Cardoso. O Instagram permitir que ele entre, né? Entrou, permitiu. Vou encerrar, então, aqui com a Marilene de Muriaé. Vou desativar os comentários para a gente prestar atenção no que o doutor Francisco Cardoso vai dizer, certo? Boa noite, tudo bem, doutor? Oi, Leda, boa noite. Como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fez muito sucesso quando eu anunciei que a gente ia falar de interação medicamentosa, porque, na verdade, a gente não sabe nada sobre medicamentos, né? A gente vai tomando assim, o brasileiro é muito... eu não acho que é só o brasileiro, não, porque quando a gente vai aos Estados Unidos, aquela Duane, aquela CVS, tem tudo de monte, né? Você pode comprar o que você quiser. Né? Eles também devem fazer que nem a gente, tomar um monte de coisa que não deve misturado, né? O Então, vamos lá. Brasil, o Brasil e os Estados Unidos, vamos falar do Brasil. O Brasil é um dos campeões mundiais de automedicação e também um dos campeões mundiais de intoxicação associada à automedicação, a medicamentos farmacológicos oficiais, né? Não vou falar de drogas não oficiais, né? Sim. E um dos órgãos mais atingidos por esses medicamentos é o fígado, né? Que anda muito na moda ultimamente aí por causa de fake news relacionadas a um remédio específico. A Mas, ivermectina. a ivermectina. Mas é uma Há alegação, preocupação. inclusive, de que tomando a ivermectina a pessoa vai para a fila do transplante. Isso é uma mentira Agora, deslavada. a doutora Luciquer me disse, ou eu estou louca, que a ivermectina não metaboliza no fígado e sim no intestino.
ela metaboliza no intestino, ela tem uma metabolização hepática, sim, não é de todo correto falar que não tem metabolização hepática, mas a maior parte da metabolização da ivermectina, né, não é exatamente no fígado, mas a ivermectina é uma droga que não consta na lista das principais drogas causadoras da chamada hepatite medicamentosa, ou seja, remédios que podem levar a uma inflamação ou uma lesão das células do fígado. Nem de longe. Inclusive, nos Estados Unidos, né, que eles têm até um site específico para a classificação das drogas chamadas hepatotóxicas, ou seja, as que podem causar lesão tóxica da, das células do fígado, Hum. hepáticas, né, portanto, a ivermectina é classificada como nível D de dado, ou seja, está lá embaixo na classificação de risco. Por incrível que pareça, uma das drogas que mais causa lesão hepática, uma das mais potentes, mais perigosas para causar lesão hepática, frequentemente associada à lesão hepática e que com certeza algum médico já viu pelo menos uma vez na vida, é o paracetamol, o famoso Tilenol, que é É vendido nas mesmo? farmácias sem receita, é vendido de forma livre, é vendido sem nenhum tipo de orientação por parte do farmacêutico ou do assistente da farmácia, né, o balconista, né, como chamam genericamente aqui no Brasil. As pessoas tomam sem nenhum cuidado. É um remédio fraco do ponto de vista de antitérmico, é um remédio fraco do ponto de vista analgésico, é um remédio que ele funciona mais em combinações, como por exemplo paracetamol com codeína, né, que é conhecido comercialmente como Tilex. É, ele isoladamente não é um bom remédio, ele tem sido muito prescrito durante essa pandemia, principalmente para aqueles médicos que dizem, vamos dizer assim, não acreditar no tratamento precoce, como se fosse uma questão de crença, né, e não de ciência. E eles prescrevem bastante Tilenol para os pacientes. E eu creio que, como o Tilenol não tem uma ação muito eficaz no combate aos sintomas da Covid, possa estar havendo abuso de uso de paracetamol para alguns pacientes. E o problema do Tilenol é que o limiar entre a dose terapêutica e a dose necessária para causar hepatite, ele é relativamente curto, ou seja, você não precisa tomar muito acima da dose máxima terapêutica para você começar a ficar em risco de fazer hepatite. Inclusive, é uma das drogas que pessoas que tendem ao suicídio usam, né? É bem comum você encontrar pessoas que tentam se matar tomando paracetamol. Ah, Por quê? porque eles Ela leem. ajuda, ela é, aumenta a a, depressão? não, os pacientes que têm esse nível de alteração psiquiátrica ao ponto de querer tirar a própria vida, eles procuram na internet drogas que matam, né? E lá aparece Tilenol, hepatite fulminante, né? E alguns tentam dessa forma. Meu Deus. O, e a forma de ação do Tilenol no fígado é uma destruição, lesão tóxica das células com lesão dos dutos biliares, causando uma hepatite com icterícia. Icterícia é o famoso amarelão, né? Com uma elevação de uma substância chamada bilirrubina, que é uma metabolizada pelo fígado. Então a pessoa tem uma inflamação muito alta do fígado com elevação dessa substância bilirrubina no sangue que deixa a pessoa literalmente amarela, né? É, deixa eu fechar aqui que tá. E Antigamente, quando se falava em hepatite, há 30, 40 anos atrás, a pessoa ficava amarela. Quer dizer, a gente associava, assim, era muito. Quando você falava, ih, fulano está com hepatite, era uma coisa assim muito. Falar da boca pequena, mas a pessoa era amarelona. sim, Né? provavelmente Tinha ela o só. branco do olho, o amarelo, tudo amarelo. Sim, eram hepatites infecciosas, né? Hepatite A, por exemplo, era muito comum. Na época que não tinha. A cidade não era muito urbanizadas do ponto de vista de saneamento básico, né? A hepatite A era muito comum, né? E a hepatite A,
principalmente na infância e na adolescência, dá uma inflamação do fígado com elevação de bilirrubina, a pessoa fica amarela, né? Algumas hepatites também relacionadas a alguns alimentos, né, tóxicos que podem causar uma inflamação hepática, não especificamente, depende muito da reação da pessoa, podem deixar a pessoa com inflamação no fígado e se elevar a bilirrubina. Então, classicamente, a pessoa amarela, que fica amarela, isso tem um problema no fígado, o fígado pode estar ou não com hepatite. A pessoa pode ter um problema, apenas um problema nos dutos biliares, né, pedra na vesícula ou algo similar, pode ter a chamada colicistite, colilitíase, né, que são problemas específicos da vesícula biliar, que espelha a bile, né, que é usada para a digestão dos alimentos no nosso sistema digestivo, e ela fica amarela sem ter hepatite, necessariamente, tá? Então, estar amarela não significa necessariamente que você tem hepatite, tá? Mas algumas hepatites, algumas inflamações do fígado causam um amarelão. Por que que eu estou Mas falando no caso isso? do Tilenol, seria uma caixa de Tilenol, né? Não é assim, um, dois, é? Seria a dose está acima de 10 gramas de Tilenol, num período curto, já deixa você em risco para ter uma hepatite. Não é, né, menos de uma caixa. Caramba. Menos de uma E é caixa. verdade que alguns remédios, alguns medicamentos não podem ser ingeridos com álcool e também ninguém avisa? Em Por tese, que que eu estou perguntando isso? Porque quando eu fui tomar ivermectina profilaticamente, alguém me disse, não, alguém não, o médico me disse, não pode tomar álcool nesse dia, nem no dia posterior. não tomar o álcool, não tomar bebida alcoólica quando você vai ingerir um remédio, é uma prática genérica da medicina que a gente usa para todos os remédios, em geral, porque o álcool ele mexe com a metabolização do fígado, e o fígado é um local onde praticamente todos os remédios sofrem algum tipo de degradação ou de metabolismo, né? Então a gente não quer que na hora que o remédio esteja passando pelo fígado, o fígado esteja alterado pelo álcool de alguma forma ou outra. Então a gente pede prudência e que a pessoa tente evitar o álcool, porque a gente acha que não custa nada a pessoa não beber nesse dia, mas o fato da pessoa tomar o álcool naquele dia não significa que o remédio vai perder o efeito. Mas em alguns casos, alguns remédios muito sensíveis, como por exemplo um anticoagulante chamado Marevan, que várias pessoas têm que usar, varfarina, é um nome genérico, por conta de próteses metálicas do coração, ou por conta de algumas doenças, ou por conta de alguma situação em que ela esteja em risco de fazer trombose e precisa deixar o sangue, de uma certa forma, anticoagulado, ou algumas outras situações de alguns antibióticos específicos, mas expressamente recomendado você evitar ficar tomando álcool em determinados períodos. A, a questão da gente pedir para não tomar álcool quando vai tomar um remédio específico é apenas por isso, tá? Não é porque há uma vedação expressa que você vai morrer por causa disso. No caso da ivermectina especificamente, lançou-se essa fake news no ar de que a ivermectina causava hepatite. Isso é uma grande mentira. Os estudos de segurança da ivermectina mostram que você, com uma dose de 20 vezes acima da dose terapêutica da ivermectina para o tratamento original dela, tratamento de algumas parasitoses intestinais, a pessoa não desenvolve efeito colateral significativo. Está publicado isso. Então, você pode tomar até 120 gramas de ivermectina, que nos estudos não mostraram nenhum efeito sério, muito menos hepatite. Claro que nenhum médico vai prescrever 120 gramas de ivermectina, senão a pessoa teria que tomar caixas e caixas e caixas de ivermectina de uma vez só para atingir esse nível. Existem descrições de hepatite por ivermectina, tem que, óbvio, afinal, essa droga já tem quase 4 bilhões de prescrições no planeta desde que ela foi lançada há 4 décadas atrás. E nas raros casos em que ela causou hepatite, ela causou um tipo de hepatite inflamatória em que ela não atingiu os dutos biliares. Então, a hepatite que a ivermectina causa, ela não causa amarelão. Ela causa aumento das enzimas hepáticas, mas ela não causa aumento da bilirrubina. Então, essas matérias de jornais que estão saindo com médicos de universidades falando que pegaram pacientes com hepatite fulminante, com destruição de duto biliar,
com aumento de bilirrubina, com icterícia, com amarelão, e que estão indo para a fila de transplante, estão atribuindo isso à bilirrubina, isso é falso. Esses médicos ou desconhecem a fisiopatologia e a farmacodinâmica da icterícia, ou estão mentindo deliberadamente. Eu, assim, lamento, né? Não posso falar de outra forma, eles estão falando bobagem. Claramente, alguns estão fazendo uma narrativa que eles sabem que é mentira. Outro dia, e engraçado disso, é que a imprensa, a grande mídia, ela age com um padrão duplo de comportamento, né? Se eu chego e publico no Twitter assim, eu tenho 2.000 casos de pacientes tratados com tratamento precoce e que não precisaram de hospitalização. A imprensa é capaz de publicar do tipo, médico divulga casos de tratamento sem comprovação científica e esse relato não tem peso científico, não tem evidência, ele não prova nada. Aí um outro médico publicou, um presidente de uma sociedade aqui de São Paulo, de uma especialidade X, ele publicou que ele viu um caso de um paciente ao qual ele foi chamado e que, adivinha só, era hepatite medicamentosa por ivermectina e o paciente ia ser transplantado. Pronto, bastou isso para sair nas imprensas e nas manchetes de todos os jornais do Brasil. Quer dizer, quando é favorável a uma narrativa contra o tratamento precoce, basta um vago depoimento de um médico no Twitter que vira prova. Quando é para ser a favor do tratamento precoce, você precisa de 3.000 estudos randomizados, duplos cegos, né, publicados nos últimos 6 meses, com p-valor de 0,001, e mesmo assim eles publicam com reticências. Então, claramente não dá para ter um diálogo sério com esse nível de flagrante politização da matéria. Né? Não dá. Por quê? É só pela politização? Total Por que essa politização. implicância com essa implicância? Porque virou uma implicância, assim, com o tratamento precoce, com a ivermectina. Acho que algumas Se não há pessoas, prova. alguns setores da sociedade atingiram um ponto de não retorno, aonde eles não podem mais voltar atrás e dizer que erraram e que existe sim possibilidade de você diminuir a evolução de pacientes para hospitalização se utilizando de medicamentos reposicionados. Então eles agora vão até o fim e vão morrer defendendo que isso não existe, por mais que você prove que existe. Virou uma coisa quase religiosa, é um fenômeno que a psiquiatria vai ter, e antropólogos e sociólogos sérios e independentes vão ter que estudar no futuro o que foi que aconteceu na epidemia de Covid em 2019 a 2021, que fez com que parte significativa da comunidade médica e da comunidade da imprensa científica mundial declarasse como um discurso religioso contra qualquer tipo de tratamento de reposição farmacológica que não fossem medicamentos novos e caríssimos. Entendo, sim, porque hoje mesmo eu tinha sabido que o tratamento com Remdesivir, que reduz o tempo de hospitalização, por exemplo, custaria R$ 13.000 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, hoje eu vi na TV alguém dizer que custa R$ 19.000 por paciente. Remdesivir não serve para nada. É o único remédio para o Covid que está aprovado pela Anvisa. Como é que a Anvisa aprova um remédio que a própria OMS recomendou o não uso do Remdesivir? A própria OMS, não sou eu que estou falando. A Organização Mundial de Saúde, que é usada como referência por esse pessoal para descaracterizar o tratamento precoce, também recomendou mandou não usar Remdesivir, que foi reprovado em todos os ensaios clínicos randomizados em relação à redução de mortalidade, redução de morbimortalidade, redução de hospitalização. O Remdesivir tem um único ensaio clínico publicado no New England, aonde com muito esforço de consciência você consegue ver uma redução de 4 dias de hospitalização apenas para pacientes que não foram entubados e precisavam de oxigênio, a um custo de 13, 19, 25 mil reais, que era o preço original. Muito dinheiro. Isso não serve para nada. Um remédio desses não vai dar impacto nenhum no controle da pandemia, não salva a vida de ninguém, com evidência mínima, e a Anvisa aprova.
Já a ivermectina e mesmo a cloroquina, que tem mais de 250 artigos mostrando evidência sólida de que causa redução de hospitalização, redução de mortalidade e principalmente redução de carga viral comprovada in vitro, coisa que o Remdesivir não conseguiu mostrar. Na própria meta-análise viva do British Medical Journal, a hidroxicloroquina ela está acima do Remdesivir em termos de redução de carga viral e redução de sintoma clínico. Mesmo assim, a Anvisa aprova o Remdesivir e não aprova a cloroquina e a ivermectina. Realmente, é a hora de se perguntar para que serve a Anvisa. Muito complicado. Se a gente sair um pouquinho da pandemia e for para a vida ou pré-pandemia, ou quem sabe um dia pós-pandemia, que a gente toma um monte de remédio, né? Você tem uma dor de cabeça, fala, ai, uma dor de cabeça, tem um Advil, tem um não sei o quê, né? Todo mundo pergunta isso. Tem uma Novalgina, tem um Tilenol, não é? É muito comum, é muito frequente. Eu, por acaso, não tomo Tilenol, mas é muito frequente. E não tomo Novalgina porque tive um histórico de alergia a corante amarelo e a Novalgina entrava nesse processo. Mas, enfim, eu tomo Advil, por exemplo. Eu não tenho a menor ideia, se eu tiver qualquer dor, eu tomo Advil. E eu não tenho a menor ideia, claro que eu nunca lembro de perguntar para o meu médico, que, aliás, hoje me mandou um texto que você, como médico, deve conhecer, que é muito engraçado, que diz, se você tem medo de tomar medicamentos prescritos pelo seu médico porque o jornalista disse que não são bons, deixe o médico, cancele o plano de saúde e vá consultar o jornalista. Concordo, exatamente. Aliás, eu acho que se você questiona o seu médico que está prescrevendo tratamento precoce para tratar a Covid, eu acho que você tem que abandonar o seu médico e procurar um jornalista para lhe tratar, porque o que eu estou aprendendo nessa pandemia é que os jornalistas é que entendem de Covid. Eu acho que tem que botar um jornalista no Ministério da Saúde e botar os jornalistas como chefes de todos os hospitais e pronto-socorros do Brasil, que aí acaba a pandemia, porque eles estão certos e nós estamos errados, né? E olha que meu pai era jornalista. Eu te falei isso, não. Já me falou isso, sim. Eu cresci em redação de jornal. Eu respeito muito a profissão. Eu cresci é uma profissão em linda. Eu adoro a minha profissão. Exatamente. Realmente. Então, eu não tenho nada contra jornalista. Eu tenho sangue de jornalismo. Minha pai e minha mãe eram jornalistas, né? Então eu olho isso e falo, meu Deus, o que meus pais falariam se estivessem vivos, né? Do que está acontecendo? O que deu? Mas o que deu nesses jornalistas também? O que deu na cabeça desse pessoal? Porque não era assim antes, né? Vamos combinar que não era assim antes. Antes você checava uma notícia antes de publicar que a ivermectina causou hepatite. Por isso que eu conheço tanto médico, de tanto que eu já os entrevistei, né? Ao longo da vida perguntando isso. Mas é verdade que Imosec não pode tomar e depois tomar álcool no mesmo dia? Não é? Não tem umas coisas assim que médico diz? É verdade? É verdade. Você toma Imosec para tentar conter uma diarreia, normalmente por um quadro inflamatório intestinal, e o álcool irrita o intestino. Então não faz sentido você tomar álcool e Imosec. Então, exato, tem essas situações. Agora, não é tem só... mais exemplos desse tipo, com remédios relativamente comuns? Tem. Que a gente pudesse dar como serviço? Antibiótico, cefalexina, as amoxicilinas da vida, né? Que todo mundo toma, todo mundo dá para criança. Essa precisa de receita, né? Mas amoxicilina, cefalexina, esses antibióticos, penicilina, eles são causa comum de hepatite medicamentosa. Outra causa comum, anticoncepcional oral. Anticoncepcional? Uhum. Pode causar hepatite. Mas misturado com... Não necessariamente misturado, mas se você tem que fazer o controle de hepático, né, dessas pessoas. Um remédio que está super na moda entre jovens, que é muito usado na dermatologia. Eu usei, inclusive. Eu tive hepatite. Mas continuei usando, porque ele resolveu o meu problema de acne, o Roacutan, né? Ele com certeza causa hepatite, né? Ele causou hepatite. Você é a prova viva disso. Eu sou a prova viva que ele causou hepatite, mas resolveu o meu problema de espinha, né? Então, assim... Mas olha, quando está tomando Roacutan, não pode tomar álcool. Nada. Roacutan, inclusive, ele além de hepatotóxico, ele causa alterações fetais, teratogênicas terríveis.
a mulher tomando Roacutan tem que se comprometer a usar 2 métodos anticoncepcionais, não pode ser anticoncepcional oral. Eu assinava vários termos, é uma receita toda diferenciada. E a minha enzima hepática, que era assim, normal, vamos ser, a normal é até 40, 50, né? A AST e a ALT, né? Que são as duas enzimas que a gente mede, né? As minhas chegaram assim a 300, 400, né? Eu fui até o fim, né? Eu fui me controlando, né? A minha dermatologista, quando viu, quis me matar, né? Mas eu fui, resolvi, eu fui no limite. Mas claro que eu fiz isso porque eu já estava eu estava do meio médico, tal. As pessoas não devem fazer isso, nunca, jamais, né? Mas alguns remédios usados na psiquiatria, né? Ácido valproico, por exemplo, muito usado na psiquiatria, né? Pode causar hepatite, né? Estou falando de remédios super comuns, né? Remédios que são da Então fala o que nome do remédio, a, porque a gente S, não sabe. a aspirina, Aspirina? aspirina Não, aspirina causa hepatite? pode causar hepatite. Mas e essa aspirina que o médico manda a gente tomar, o clínico, depois de uma Ou certa idade, claro, manda tomar a S aspirina infantil, prevente. a aspirina prevente, aquela aspirina de 80 miligramas, pode causar também. 81, é. 81, né? Pode causar Também também, pode. provoca? Pode provocar, depende da pessoa. Por isso que os médicos, quando fazem controle clínico das pessoas, pedem enzimas hepáticas, né, para ver. Ah, é, Em tese, se você for olhar a lista dos remédios que causam hepatite, praticamente todos os remédios vão estar lá. Eles vão ter algum efeito no fígado. Por quê? Porque o fígado metaboliza praticamente todos eles, né? Alguma vez na vida, algum deles já deu alguma lesão hepática. Mas os mais comuns são esses. Um remédio muito comum para dar hepatite, mas não é comum da gente usar, mas é comum por quê? Porque tem muitos casos no Brasil, é o tratamento da tuberculose, né? Rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Quem trata a tuberculose tem que ficar muito desperto em relação ao fígado. É relativamente comum a gente ter que suspender ou atrasar ou retardar o tratamento da tuberculose, porque esses remédios às vezes fazem o fígado inflamar mesmo. Então, o problema é que a hepatite medicamentosa é uma doença que ela cursa em silêncio. Você, quando se vê amarelado, é porque a hepatite já chegou a níveis altos, né? E quando o fígado começa a dar sinais clínicos de falência, quando o paciente começa a ter muito vômito, muita náusea, quando o paciente começa a ter alteração no sangue, é porque o fígado já está com critério de insuficiência hepática grave. São aqueles casos que a gente chama de hepatite terminal, hepatite fulminante, dependendo do tempo, da velocidade em que se instalou a hepatite. Alguns casos realmente precisam ir para transplante, são raros, né? Mas o problema da hepatite é esse: o fígado não dói, né? O fígado basicamente não dói, então a pessoa vai vendo lá o seu fígado inflamar, 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 e ela não sente, né? Diferente do coração, do cérebro, né? Que quando inflamam você sente na hora, né? Ah, então é uma doença silenciosa, perigosa, e que você às vezes não sabe que está tendo e você acaba aumentando ela tomando remédio. Mas assim, disparado, o Tilenol é o mais perigoso de todos, porque é um remédio mais comum nas prateleiras de mercado e tem uma relação muito pequena entre a dosagem terapêutica, né, e a dosagem que pode causar toxicidade. Tem sido muito prescrito na pandemia. Então, provavelmente, e eu não tenho medo de falar aqui, todos esses casos de hepatite que estão sendo vistos na Covid, ou foi o próprio vírus, ou foi o Tilenol. Ivermectina não causa hepatite com aumento de bilirrubina. Que fique claro para todos aqui, porque está sendo feita uma campanha ardilosa de convencer a população que a ivermectina causa hepatite. Só se for aqui no Brasil. Depois de 40 anos desse remédio sendo usado no mundo inteiro, aí descobriram em 2020, 2021, que no Brasil especificamente a ivermectina está causando hepatite. É só tolo para acreditar nisso. É claro que é uma campanha para fazer desacreditar a droga, porque eles não estão conseguindo, Leda, eles não estão conseguindo deter o avanço do tratamento precoce. Sabe por quê? Porque a população não é boba.
A população já viu que o parente lá que morreu não tomou o tratamento precoce. Eu não quis tomar o tratamento precoce. Aquele ator, aquele jornalista que morreu, falava mal da cloroquina. E o parente que está vivo, o parente que sobreviveu, fez uso, mesmo que um uso caseiro, um uso domiciliar, um uso amador, fez algum uso dos remédios, ou pegou com o vizinho, ou foi no médico, o médico deu, mas o primo que foi no pronto-socorro do hospital X voltou com uma receita de antibiótico, corticoide, e foi parar no hospital, quase morreu, acabou sobrevivendo. Esses relatos Quando chegam não para mim. volta é com dipirona, né? Exatamente. Vai para casa com dipirona e se estiver quase morrendo, vai para o hospital, que é a política da morte, como eu falei, que foi implantada aqui no Brasil e está sendo seguida por vários governadores de estado até hoje. As pessoas estão vendo isso. E eu tenho recebido centenas de relatos semanais desse tipo de evento. Então as pessoas estão vendo que, olha, alguma coisa deve ter, porque não é possível, né? E elas estão começando a aderir ao tratamento. Prefeituras estão aderindo. Agora você está em Chapecó, em Santa Eu Catarina, até né? Um marquei uma entrevista sucesso, com o prefeito de Chapecó, porque eu quero sucesso, saber o que que ele sucesso. fez. O que que ele Ele, fez? ele sistematizou o tratamento precoce na cidade. Ele fez o que eu falei, estou falando há meses. Não é. Tem que vacinar? Claro que tem que vacinar. Tem que usar máscara? Tem que usar máscara. Tem que lavar a mão? Tem que lavar a mão. Tem que fazer o distanciamento social? Tem que fazer. Distanciamento social não é lockdown, tá? Lockdown, pelo contrário, é paradoxal. O lockdown diminui o distanciamento social, porque você tranca as pessoas nas casas pequenas que tem no Brasil. É porque quem pensa no lockdown são aqueles médicos e cientistas da elite que moram naquelas casas grandes e largas, né, com pouca gente dentro, e tem lá o Netflix, o iFood, né, o Rappi entregando em casa e tal. Mas os entregadores que estão entregando a comida para a galera da central de controle de emergências dos estados, eles pegam um ônibus lotado, pegam um trem lotado e vão morar na periferia, onde a família inteira está em lockdown, num cômodo, um quarto, uma casa com 2 cômodos, onde tem 5, 6, 7 pessoas. E se ele adquiriu o Covid em algum lugar, ou se alguém lá na casa adquiriu o Covid, vai passar para todo mundo. O lockdown ele diminui o distanciamento social, porque dentro da casa ninguém usa máscara. Eu tenho falado isso, eu falo isso em todos os locais, né? O Chapecó fez isso, além de fazer a vacina, além de fazer as medidas não farmacológicas, que é máscara, distanciamento e lavar as mãos, que aliás isso é bíblico, né? Tá? Se você pegar na Bíblia, tem lá, né? Lavar a mão, proteger o rosto e se distanciar, né? Você tem que também tratar as pessoas. É claro que o Brasil vai entrar em colapso, os hospitais estão em colapso. Você tem uma pandemia que contamina milhões de pessoas num prazo de um mês, com uma cepa variante agressiva, uma cepa que contamina quase 3 vezes mais que a anterior, que faz uma carga viral na pessoa 10 vezes maior do que a anterior. E que aumentou, triplicou a mortalidade entre 20 e 29 anos. Duplicou a mortalidade dos 30 a 59 anos. E quase duplicou a mortalidade acima de 60 anos. E que é resistente, 6 vezes mais resistente às vacinas do que a cepa anterior. Essa é a cepa P1, a cepa que veio de Manaus, que foi detectada lá em Manaus e que está agora se espalhando para o mundo inteiro, né? Ou seja, tentaram isolar o Brasil, não deu certo. Agora já tem um foco nos Estados Unidos, com 234 casos, e eu não tenho dúvida que aquilo vai se espalhar nos Estados Unidos também. E aí você não trata os doentes? É óbvio que uma parcela vai ficar doente e essa parcela é o suficiente para lotar os leitos de hospitais do Brasil. Porque é outra coisa, né? O total de leitos que tem no Brasil, de hospitais, ele não. Se 0,5% da população ficar doente em um dia, não tem leito para todo mundo. A verdade é que a vida inteira, eu tenho 47 anos de jornalismo, a vida toda eu noticiei isso, que os hospitais estavam lotados, que as pessoas estavam sendo atendidas nos corredores, nas macas, nas cadeiras. Não é possível que as pessoas não se lembrem dos seus E outra locais, coisa, RJTV, SPTV, UTI no LGTV, Brasil, todos mostram isso. A UTI no vida Brasil toda sempre foi mostrava. lotada, UTI no Brasil sempre foi A lotada. gente nunca teve um serviço de qualidade, sempre foi uma coisa precária. Agora, não tínhamos a pandemia. Com a pandemia, claro, fica muito pior.
é óbvio. O problema é o seguinte, o problema é que todo mundo sabe que sempre teve um serviço lotado e ruim no serviço público e que o Uhum. privado era uma válvula de escape, mas o privado sempre teve Agora, lotação de UTI. O privado sempre teve UTI lotada, até porque se não tivesse UTI lotada, o hospital quebrava. Então eles sempre faziam alta rotação na UTI, né? O que está acontecendo agora é o seguinte, as pessoas estão em pânico porque o novo coronavírus, ele não é a peste que vinha da pulga do rato, que você conseguia controlar o rato, não é nem o dengue, é, que você é um mosquito, que você consegue isolar um mosquito, fazer um saneamento, né? Não é algo que você consegue ter um alvo para poder bloquear. O coronavírus está no ar e é invisível. E isso deixa as pessoas em pânico, porque eu posso estar aqui, onde eu estou agora, e ter um coronavírus aqui pronto para me atacar, né? Pronto para me contaminar, por mais que eu tenha feito todas as medidas. Então, a sensação de percepção de perigo do coronavírus é o que está causando essa situação toda. E tem gente se aproveitando disso para fazer coisa muito ruim, para quebrar a democracia, para ganhar poder, para exercer controle sobre outras pessoas. Vídeo que aconteceu em Belo Horizonte, para exercer a sua crença pessoal sobre os outros. Né? Então, o problema da pandemia é que, por trás da pandemia, nós estamos tendo gente querendo fazer uma reengenharia social, praticamente. Aproveitando o quê? A perspectiva do medo. Nós temos uma situação de perigo que é X, mas a perspectiva daquele medo é 100 vezes maior, porque é um inimigo invisível, é. que atinge qualquer classe, a qualquer hora. Esse é o problema do Covid. Não poderia haver inimigo pior. Né? Se fosse um parasita via mosquito, via rato, ou via algum outro, via macaco, como era a febre amarela, né? Que mata muito. Não, a febre amarela mata 40, 50% dos que pegam. Covid mata menos de 0,5% dos que pegam. Muito menos de 0,5%, né? Por que ninguém entrou em pânico quando teve a onda de febre amarela em 2018, 2017, 2018, e ainda, né, descendo o Sudeste, e está em pânico com o Covid, né? É por causa da perspectiva, né? É por causa da perspectiva e pela facilidade que o Covid tem em contaminar tanta gente, né? E a Mas gente, aí essa cepa, essa P1 aí, é, ela pode virar outras cepas? pode e vai P2, virar. 3, e elas Vai. serão necessariamente piores? Mais Não, fortes, não. mais virulentas, mais Depende, depende. truculentas? Depende. A adaptação dessas cepas é para favorecer a evolução delas. Então, essas cepas sofreram mutações por pressão seletiva, no qual o lockdown ajudou, inclusive, porque fez pressão seletiva nas cepas existentes. E por acaso essa cepa foi a vencedora e ela, por acaso, é mais agressiva. Mas pode ocorrer, claro que pode ocorrer, de novas pressões seletivas desenvolverem uma nova cepa mais apta ao ambiente do que a P1 e, por algum motivo especificamente, essa cepa mais apta não ser tão agressiva ao ser humano como a cepa P1 é. Isso pode ocorrer. Isso ocorreu com a gripe, por exemplo. Né? Pois é, mas o que está me agoniando também é que ninguém morreu de mais nenhuma doença, ninguém teve dengue, ninguém teve nada. Todo mundo só A, teve Covid. as pessoas não estão pensando em outra coisa. Eu diagnostiquei essa semana 3 dengues e vieram com diagnóstico de Covid. É só pensar em diagnóstico diferencial. É claro que Covid a preocupação do momento, mas parece que se esqueceu de diagnosticar sepse, infarto, né? Realmente, é estranho, né? A tuberculose, a HIV/AIDS, né? Isso tudo parece que sumiu, né? Ninguém mais interna em UTI por descompensação de HIV. Acho que Pois é. tá todo mundo tomando remédio certinho, ninguém acha que tem nenhum problema. É claro que quando uma doença vem numa onda maciça pandêmica, ela sobrepõe as outras, né? Mas não tem a menor dúvida que está tendo diagnóstico exacerbado
de Covid em atestado de óbito. Eu só não sei o quanto, né? Mas não dá, por causa disso, para menosprezar o impacto da do pandemia. Covid. Né? Agora, Acho que tanto é um erro você taxar tudo de Covid, quanto é um erro também você querer dizer, menosprezar a Covid, dizendo que é tudo errado, que não tem muito não, que é tudo erro, não dá para ir para esses polos. Né? Não tem, tem diagnóstico exacerbado, mas isso não é nem de longe um motivo para você falar que Covid não é um problema. no Covid, pós-Covid e durante o tratamento do Covid, quando você está infectado, a gente toma um remédio para trombo. Né? Eu tomei, quando eu tive Covid, Clexane, né? Que é na barriga, assim. Pode ser, E depois Clexane, eu tem fiquei tomando um outros. outro comprimidinho, pequenininho, que eu esqueci o Xarelto? nome. Xarelto, isso. As pessoas devem tomar esse xarelto por quanto tempo depois que elas têm o Covid? Quanto Depende. tempo ameaça o trombo? O trombo ameaça durante quanto tempo? A Olha, trombose, tem vários estudos, tem guidelines de sociedades, tem um muito bom da Mayo Clinic, que eu acho que é o melhor que foi feito até hoje. A Mayo Clinic uma entidade médica muito famosa nos Estados Unidos. Eu vou tentar resumir, tá? Não Tá. são todos os pacientes que necessitam tomar medicação anticoagulante na COVID, tá? Basicamente, quem necessita são aqueles pacientes que evoluem para aquela fase chamada inflamatória, aonde aumenta o risco de fazer trombose, né? Nessa fase, que é aquela fase que a pessoa tem um acometimento do pulmão mais importante, que ela tem uma falta de ar, ou mesmo vai para a UTI, é um paciente mais grave, são três as causas de mortalidade: a infecção, trombose e a inflamação do pulmão em si. Então, o tratamento ele tem que cobrir essas três questões: antibiótico para a infecção, anticoagulante para o trombo e as medicações para combater a inflamação, que é a grande polêmica do tratamento para Covid, porque existem várias propostas, poucos estudos, e tem médico que prefere não fazer nada porque não tem estudo, mas para as outras doenças faz terapêutica sem estudo. E tem médico que prefere seguir a linha da observação, a linha dos estudos observacionais, a linha da racionalidade clínica, e diante da falta de opções terapêuticas, acaba introduzindo algumas indicações e estão observando grandes respostas. Mas o trombo, especificamente, é indicado para esses pacientes, os pacientes que evoluem para a fase inflamatória, e a necessidade de manter a anticoagulação no pós-Covid varia de acordo com o risco da pessoa, risco individual, né? Normalmente isso varia de um período de 15 a 45, 60 dias, podendo se estender de acordo com o critério médico, né? Quanto maior o risco da pessoa poder ter uma trombose, normalmente a gente prolonga por mais um tempinho durante o pós-Covid. Essa pessoa de fato fez um trombo durante a Covid, aí esse período vai para 6 meses, né? Aí a coisa se alonga mais, né? E tem alguns estudos agora que saíram mostrando que dependendo do grau de risco de gravidade da pessoa, você pode titular essa anticoagulação, né, entre anticoagulação profilática, anticoagulação plena, né, aquela que faz a anticoagulação total do corpo, e uma anticoagulação intermediária, né, porque a anticoagulação plena pode aumentar o risco de sangramento. Né. Então, você também tem esses estudos agora para titular qual a melhor dose que você pode dar dependendo do perfil do paciente. É um cálculo muito individual. Mas, em linhas gerais, um paciente que passou pela Covid, que precisou tomar a Clexane e não tem nenhum risco, para no Clexane e acabou. Né? Se ele tem algum fator de risco ou fez alguma gravidade maior na Covid, é recomendável continuar com anticoagulante oral por 15 a 30 dias. Se ele tem algum risco maior de trombose dentro de um score que é definido numa escala internacional, você pode estender isso até 60 dias. Acima disso, não tem mais nenhuma evidência de benefício, a não ser que a pessoa tenha algum outro fator. as chamadas sequelas do Covid também é outra coisa que se fala muito, eu não sei se é fake news ou não, por isso que eu vou checar com você, é que dizem que as pessoas estão tendo muitos AVCs por conta do pós-Covid. Isso faz sentido?
Faz porque uma das sequelas do Covid é justamente os eventos trombóticos, né, que no cérebro geram os acidentes vasculares cerebrais, né? É por isso que eu te falei antes, a gente tem que tentar calcular o risco, mas mesmo calculando o risco, a COVID, que é uma doença que basicamente é uma doença vascular, é uma doença de endotélio, da parede dos vasos sanguíneos, ela pode lesionar tanto os vasos cerebrais que ao curso de algumas semanas ou meses depois da doença, a pessoa acaba evoluindo rapidamente para um avanço daquela lesão inicial do Covid e tendo um derrame, né, um popular derrame, um AVC isquêmico. Isso tem ocorrido com uma certa frequência, assim como AVC durante o quadro agudo. A pessoa está na UTI, Covid, entubada, está melhorando o pulmão e de repente tem um AVC, né? Isso vem ocorrendo também. É um inimigo que a gente teme muito, né? A outra situação que vem tendo é de infarto pós-Covid, né? Então, são pacientes que a gente tem que fazer um acompanhamento pós-Covid, fazer um acompanhamento bem cuidadoso para ver como que a pessoa ficou e levar essa pessoa durante algum tempo com muito cuidado, os que têm fatores de risco mais elevado, né, para ver se ela realmente vai estar voltando aos riscos pré-Covid que ela tinha. A Covid realmente ela tem esse poder de fazer esse estrago, até porque em alguns casos a reação inflamatória que ela gerou, ela continua pulsando no organismo por alguns meses, né? Tem pacientes com Covid que já estão no quarto mês pós-Covid, sexto mês, oitavo mês, que a tomografia ainda mostra uma broncopatia inflamatória, um espessamento de pleura, um espessamento de Nossa, tudo bronco. isso? Em alguns casos, sim. E alguns pacientes que começaram a desenvolver síndrome de anticorpos, síndrome lúpica, né, pós-Covid. É uma doença que a gente ainda está aprendendo no Ainda está despertar, tateando, né? no despertar do amanhecer em relação ao conhecimento. Mas o motivo pelo qual a arrogância com que alguns médicos tratam a gente quando a gente vai discutir tratamento, não sei o que, me assusta. Porque eles se colocam num pedestal do conhecimento que não existe. É um pedestal desse tamanho, né? Desse tamanho. Porque a gente não sabe quase nada de Covid. Então, como é que o médico se outorga dono da ciência para dizer que não vai fazer A, B ou C porque não tem evidência? Quem é ele para falar que não tem evidência? A gente não sabe quase nada de Covid. E a maior prova é, é, é a gente. Nós defendíamos, por exemplo, o uso do corticoide. Doutor Zeballos, doutora Marina Bucar, lá da Espanha, Sim. iniciaram essa discussão do corticoide, foram chamados charlatões. A gente começou a falar de corticoide também, porque tinham estudos mostrando que corticoide era benéfico em pacientes graves, com sepsis pulmonar, com choque viral. E essa turma falava que isso era charlatanismo. O corticoide, até junho, era tratado igual cloroquina. Vamos lembrar, né? É verdade. Era tratado igual cloroquina, né? Quem dava Precisou corticoide. sair aquele estudo em inglês, né? Para dar Aí uma vem um estudo em acuada. inglês, um estudo muito ruim, mas saiu. Por que eu Mas falo era em ruim? inglês? Mas era em inglês. É um estudo muito ruim que comparou uma dose fraca de corticoide com nada. Quando você compara alguma coisa com nada, alguma coisa é melhor, né? E aí pronto. Aí veio aquela coisa toda, a Sociedade Brasileira de Infecto falou que é um dia histórico. Que dia histórico? Foi o dia que a sociedade descobriu que corticoide existia. Sabe? Foi uma vergonha a reação desses colegas. Quer dizer, eles tentaram simular que durante meses e meses eles deixaram de tratar pacientes com corticoide e perderam pacientes porque deixaram de usar corticoide. O que é isso? É medo de processo? Sabe? Então eu acho que também tem isso, sabe, Leda? Foram tantos pacientes que, sei lá, né, que deixaram de usar alguma forma, algum tratamento, alguma tentativa de tratamento. Tem gente aí que está com medo de agora assumir que existe sim uma possibilidade,
Porque o tratamento precoce, ou seja lá de que forma for, ele não é uma promessa de cura. Nunca foi, né? Ele é uma tentativa com as evidências, né? E os Estados Unidos estão adotando esse conceito, o early treatment, né? Eles já estão usando tratamento precoce com anticorpo monoclonal, por exemplo, que é um remédio caríssimo, que até o Trump usou, né? Ele usou tardiamente, né? Mas eles estão fazendo lá anticorpo monoclonal precocemente, com um sucesso inacreditável, né? E é Colchicina, caríssimo. é caríssimo, nem tem no É Brasil. caríssimo. Nem sei, se tiver, deve ser importação exclusiva. Se tiver. Colchicina, foi feito um mega estudo muito bom no Canadá, com 4.000 pessoas, e mostrou a ação da colchicina precocemente. A colchicina foi ignorada aqui no Brasil por esses colegas, né? Já que não podem mais falar mal, né? Porque a colchicina tem estudo, então eles preferem ignorar. Ah, então, assim, não sei o que acontece. Talvez seja medo, né, de ser no futuro cobrado, por que você no passado não fez, né? Eu acho o seguinte, eu acho que quem fez ou quem não fez tinha suas razões para não fazer ou não fazer. Porque o conhecimento do Covid, ele ainda é pequeno. A É gente precário, né? é precário, né? Ninguém tem que ter medo por ter feito ou por não ter feito. E a gente tem que estar aberto à mudança de opinião. Ninguém tem que ter medo por ter tomado uma conduta no passado e agora querer mudar. Assim como se vier um estudo definitivo no futuro mostrando que tratar precocemente Covid não tem efeito benéfico nenhum, eu vou parar de tratar precocemente. Só que esse estudo não existe. Pelo contrário, mais e mais estudos que vêm mostram benefício no tratamento inicial do Covid. É por isso que a gente continua tratando. Os colegas têm que pensar nisso. Eu acho que está na hora de uma mudança de atitude por parte da comunidade médica, porque a gente usa 90% dos nossos tratamentos médicos disponíveis em guidelines, nos halls de procedimento do DNS, do Rename, da Anvi, do SUS, não tem nível de evidência 1A, não tem nível de evidência de estudo randomizado, né? Apenas 10% tem. Então, se a gente aceita fazer tratamento sem estudo randomizado para 90% da nossa medicina, por que é só no Covid Por que não? que a gente vai ter que ter randomizado para tudo? Isso não existe. Na minha opinião, isso é delírio, tá? Isso é mau uso da medicina baseada em evidência. Ou uma desculpa para você fazer politização política em cima de uma coisa que não deveria fazer. Aí, voltando ao assunto da hepatite, por causa disso, criaram o mito de que a ivermectina é hepatotóxica. Não é hepatotóxica, é mentira. Tá? Isso é mentira. Médico que está falando isso é mentiroso ou não está sabendo do que está falando. Se o seu médico falar que ivermectina é hepatotóxica e causa hepatite fulminante, troque de médico, por favor. Pegue-se uma segunda opinião. Tá? Aí agora eu estou falando que causa lesão no fígado, no rim, né? Outra mentira, Também. né? Também não causa. Não, que faz a pessoa urinar escuro, o que faz isso são doenças infecciosas muito específicas, ou doenças renais bem específicas, que são. Jamais a ivermectina foi descrito como fazer a pessoa urinar escuro. A ivermectina é dada em massa na África para tratamento de parasitoses, até para tratamento de malária. Ela tem um grande estudo publicado em 2019, no início de 2019, que mostrou a efetividade no combate à malária, né? No Brasil é dado há muitos anos, né? Para tratamento de verminoses, outros tratamentos com sucesso, nunca teve essa descrição. Isso não existe, isso é ficção científica. Criado para assustar a população. Médico que faz isso deveria ter vergonha, né, de vestir um jaleco. Tá usando seu diploma para uma narrativa. Eu falo isso com prova, não falo isso por opinião. Eu peguei o site do Liver Talks, do NIH americano, e postei lá a classificação da ivermectina e a classificação do Tilenol. Esse post foi para web, viralizou o Brasil todo, né? E por quê? Porque era uma informação que havia uma fome de conhecimento. E o que eu fico chateado
é de ver que médicos que fazem tratamento precoce, é, por exemplo, o colega lá do Sul, Vitor Sorrentino, é, eles são perseguidos, Ricardo Zimmermann, eles são a doutora Ellen de Goiânia, Ellen Brandão. exemplos de pessoas que eu sei que estão sendo perseguidas, né? E, na verdade, eu nunca pensei na minha vida que médicos iam ter que lutar para poder ter o direito de tratar um paciente, né? É uma coisa que eu fico pensando como que chegamos nesse estágio, né? É Médicos muito tendo que triste isso. lutar para poder tratar um paciente. E aí tem que se defender de acusações de charlatanismo, né? Ah, e aí, quando a gente vai discutir com esses colegas que falam que não existe evidência, eu mostro que tem evidência, a resposta normalmente para mim é o silêncio e o bloqueio, né? Bloqueio. Bloqueio, né? Então, sou bloqueado por vários deles, né? No Twitter, no Instagram, né? Mas tudo bem. Então, assim, a questão da hepatite, para finalizar, ela pode ser causada por fármacos, por toxinas, né? Ou por químicos industriais. Ou, de longe, a principal causa de hepatite medicamentosa é remédio, né? O principal remédio que causa hepatite no Brasil e no mundo é o Tilenol, seguido dos antibióticos, principalmente as cefalosporinas e penicilinas, né, como amoxicilina, amoxil, conhecido como Clavolin, né, um nome bem comum que as pessoas Nossa, devem conhecer, amoxil. Hein? né, anticoncepcional oral, a aspirina, alguns remédios usados na psiquiatria, devo estar esquecendo de um ou outro. Ivermectina é uma causa extremamente rara Tem uma coisa que me preocupou que você falou, foi por conta na verdade, eu pensei na rocinha, porque você falou algum remédio para tuberculose, né? Que Sim, sim. podia. Mas isso O aí, maior mas isso é uma, índice, o maior índice de tuberculose do Brasil é na rocinha. o maior índice de E, tuberculose no Brasil é na Rocinha. A metrópole com mais tuberculose no Brasil é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, se não me engano, não sei se mudou, né? Tem que ver lá com o novo secretário de saúde do Rio como é que tá. Mas até onde eu sei, o Rio de Janeiro tinha um índice de tuberculose maior que Mumbai, na Índia. meu Deus. O Rio de Pois Janeiro é, aí eu fico e tuberculose é pensando, um caso de amor. pois é. Mas assim, E os hoje médicos. a Fiocruz distribuiu uma nota dizendo, mais uma vez, um atraso de vacina e, ao mesmo tempo, dizendo que é preciso fazer um lockdown nacional. Aí eu fico imaginando um lockdown na Rocinha, sabe? Com aquelas Isso é uma vielas piada. escuras, estreitas, úmidas, cheias de esgoto a céu aberto, com umas casinhas desse tamaninho, com um monte de gente dentro. Isso não vai dar certo. Isso é uma Não vai piada. prestar. Isso é uma piada. Basta olhar. Eu acho que o servidor público que defende lockdown tinha que ter o seu salário cortado. Porque eu quero ver se ele vai continuar se defendendo do lockdown. Porque o que acontece com os trabalhadores da iniciativa privada submetidos ao lockdown é que eles são demitidos, perdem o emprego ou têm o salário reduzido Reduzido. temporariamente durante o lockdown. É o que está acontecendo com todo mundo. E eles vão para suas casas, que não são as casas onde moram os professores doutores da Fiocruz, muito longe de ser, e vão ficar lá largados ao léu, né? Pois é. Então, eu acho que o servidor público que defende o lockdown, ele tem que dar o exemplo e ficar sem salário. É muito fácil defender lockdown quando você tem o seu salário garantido no final do mês. É. E a geladeira cheia. E canal a cabo. E canal a cabo, e o Que cara aí você tem o que fazer, né? Sabe o que vai acontecer? O cara da Rocinha, ele vai pegar a moto dele e vai atender o pedido do iFood da professora de pneumologia, que fica toda hora falando na TV que esse mês vai ser o mês mais triste da história do Brasil. É. Aí ela vai pedir lá o iFood dela e o cara da Rocinha, que perdeu o Vai emprego entregar. por causa do lockdown que ela defendeu e agora está tendo que Muito fazer triste. entrega de iFood, vai lá entregar a comida na casa dela. Ou seja, é um apartheid médico-social.
é quase criminoso a defesa do lockdown atualmente. Não serve para nada. Nós vamos ter, aliás, eu falei isso num outro programa, que nós vamos ter uma queda da taxa de incidência de doença a partir de abril, e isso vai ser naturalmente pela própria saturação da infecção pelo P1. Não tem nada a ver com lockdown. Aliás, se fosse lockdown, já era para ter caída, já era para a gente estar com índices baixíssimos E não estamos. Não estamos. Porque a gente está Sobretudo seguindo. hoje, porque hoje ainda tem um agravante de ser terça-feira, então acumula do fim de semana, é o dia que o número é pior, né? A gente tá fazendo a curva natural de decência da contaminação da cepa P1, e o lockdown, se tiver, está atrapalhando, fazendo essa curva descer mais lentamente. Eu sei que eu tenho que terminar a entrevista, mas me diz só uma coisinha. Ontem, a Universidade de Washington disse que vão morrer mais de 562 ou 566 mil brasileiros até julho. Aí vem a Fiocruz, também diz que vai ser o pior mês de todos os tempos, abril. É um pânico generalizado, mas que tem nessas informações a sua base, né? Você fica o dia inteiro ouvindo isso, você acaba acreditando, né? A Universidade de Washington tinha que se preocupar com os americanos, né? Porque lá já passou de 600 mil, vai chegar a 700. Aliás, daqui a pouco vai morrer mais americano sob Joe Biden do que morreu com Trump. Então, o problema não era o presidente, né? Voltando para o Brasil, a gente ainda vai ter bastante vítima do Covid, principalmente se continuar a política de não tratamento. É verdade. Não sei se vai ser 500 mil em julho, não sei como que vai ser isso. O que eu sei é que a gente vai experimentar uma queda da taxa. A gente já está vendo aqui em São Paulo uma queda das taxas de ocupação de leitos, de pronto-socorro. Tem que aguardar para ver se essa tendência vai se continuar, né? Mas isso nada garante que, havendo essa queda efetiva, nós vamos ter uma terceira onda lá na frente, né? Nada garante. Você acredita numa terceira onda? Acredito. Ai, meu Deve Deus. haver. E o pior é que as pessoas não param. Você vê, esse fim de semana foram mais de 200 multas e estouros de festas clandestinas em São Paulo. Mas isso é efeito do lockdown. Se houvesse uma vida social organizada, urbana, com expansão do horário de funcionamento das casas noturnas, com obrigação de uso de máscara, com fiscalização do poder público, dos restaurantes, dos shoppings, de tudo, as pessoas não iam se trancar em festas clandestinas. Quando você proíbe algo, você estimula a clandestinidade, igual a Lei Seca, em Chicago, na década de 30. Você fez a máfia surgir lá com o tráfico de bebida alcoólica, quando implantou a Lei Seca. Onde você proíbe aqui, a humanidade consegue na clandestinidade lá. É muita ilusão achar que com lockdown as pessoas vão ficar em casa com a vela vendo a TV Globo, ou vendo alguma TV rival, ou lendo o jornal. Isso não existe. Elas vão fazer isso sim. E quanto mais proibir, mais vai ter clandestinidade. E é na clandestinidade que você aumenta a contaminação, porque na festa clandestina não tem máscara. Agora, se elas estivessem no restaurante, se estivesse numa casa noturna fiscalizada pelo poder público, teria que ter máscara. Nos shoppings, as lojas, todo mundo se organizou, né? Todo mundo se organizou para ter máscara. Você está criando desemprego. A festa clandestina não tem organização. A festa clandestina não tem organização, é clandestina, né? E praia. Ridículo. Praia é o melhor lugar para você ficar nessa pandemia. Tem ventilação. Aí botam polícia na praia para tirar as pessoas. Se eu tivesse que escolher um lugar. No Rio está proibido praia. Porque o prefeito é um idiota. Aqui. Não, basta ver o time que ele torce, né? Mas o prefeito é um idiota, porque se você se tivesse que escolher um lugar no Rio de Janeiro para a pessoa ficar, fica na praia. Porque lá é ventilado o tempo todo. O vírus não consegue se concentrar no ambiente para poder exercer uma contaminação eficaz. É isso. Tem muita coisa para falar da pandemia, mas acho que em relação à hepatite, acho que deu para esclarecer um pouco, né? Deu, nossa, super esclarecedora. Muito obrigada, eu só tenho que te agradecer e dizer que até a próxima, tá? Que eu não vou desistir da próxima, já estou pensando na próxima. À vontade, é só me chamar. Um abraço. Tá bom? Muito obrigada, tá? Tchau. Tchau, boa noite.
Bom, eu estou me despedindo aqui do Dr. Francisco Cardoso. Vou fazer agora no meu canal do YouTube, canal Leda Nagli, o Clube da Notícia. Que, aliás, está 6 minutos atrasado, que era 8 horas da noite. Mas toda noite, às 8 horas da noite, eu faço uma live no meu canal do YouTube sobre as principais notícias do dia. Mas eu acho que essa live foi só de notícia, né? Você teve muita informação. E isso é que consta, porque uma pessoa que tem informação, ela está muito melhor preparada para enfrentar essa guerra que a gente está enfrentando. Bom, venha ser membro do Clube da Notícia com a gente, toda noite, 8 horas da noite. No canal Leda Nagli, a gente discute as principais notícias do dia. Boa noite, estou te esperando lá no canal, tá bom? Senão a gente volta amanhã, aqui no Instagram, 7 da noite, com mais uma live. Até mais.